Fala concurseiro, fala concurseira, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos vocês. Eu sou o professor Júnior Nóbrega, o painho da redação, e hoje estou aqui com muita honra na família Vibramike, curso que mais prepara pessoas com qualidade para a prova das carreiras policiais em Pernambuco. Hoje a gente tem uma missão. A minha missão é trazer para você aquilo que existe de melhor, aquilo que existe de mais atual com relação à redação da banca AOCP. A banca que está responsável por aplicar aí a prova de caso de PM e também a prova de oficial aqui em Pernambuco. Você que vai fazer a prova de oficial, você que vai fazer a prova de praça, nós, a partir de agora, temos um compromisso. E o nosso compromisso é: pegue seu caderno, pegue sua caneta, vá assistir essa aula de maneira pausada. Eu vou te dar um monte de dicas aqui, um monte de insights para que você possa ter condição aí de ter a sua redação nota máxima. Professor, o que você acha com essa mudança aí de uma redação para 20 linhas? Cara, de verdade ficou muito desafiante, né? A gente tem uma estrutura de 15 a 20 linhas com tantas etapas, mas aí, para sua sorte, você está dentro da família Vibramike e aqui a gente tem um compromisso muito grande com a sua aprovação. E é esse compromisso que faz com que a gente traga um material como esse que a gente está trazendo hoje para você. Nós vamos trazer aí o material na aula 1, de toda a sua introdução. Na aula 2, nós vamos trazer toda a estrutura de desenvolvimento para você. E, finalmente, na aula 3, nós vamos trazer a sua conclusão e 5 sugestões de temas para que você possa treinar com tranquilidade. Então vem aqui comigo, se liga, meu nome é Júnior Nóbrega. Hoje a gente vai começar a se divertir entendendo o quê? Dentro da estrutura da AOCP, na sua introdução, você precisa cumprir algumas etapas. Quais são elas? Primeira etapa, repertório sociocultural. Essa é a primeira etapa e é uma das etapas mais desafiantes. Júnior, por que é uma etapa desafiante? Porque tem um monte de gente por aí. Cara, eu estava hoje, no caso, né, conversando com alguns amigos aí que são pessoas muito éticas, muito responsáveis com relação ao concurso, né? E aí vem um detalhe que é importante. Algumas pessoas em Recife estão vendendo um esqueleto de redação com 3 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão, como se só houvesse um único culpado pelos problemas sociais existentes no Brasil. Essa estrutura está errada, não é isso que a OCP pede. Tenha muito cuidado em quem você acredita, em quem você confia para guiar você aos teus objetivos, aos teus sonhos. Isso é questão de muita responsabilidade. Não, professor Júnior Nóbrega, eu não sou o único sério no meu ramo, mas eu garanto a você que nem todo mundo é sério e tem um comprometimento que o grupo Vibramike tem com a aprovação. Então preste muita atenção. O repertório sociocultural não é tão simples quanto parece. O repertório sociocultural, você precisa ter uma atenção muito especial. Vamos lá. Vamos entender primeiramente o que seria essa questão desse repertório. Quando falamos sobre o repertório, estamos falando sobre o teu conhecimento de vida, o teu conhecimento de mundo e como você pode encaixar isso no seu tema de redação. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Quando nós falamos sobre redação, nós estamos falando, no caso de vocês, sobre a redação argumentativa social. Porque a redação argumentativa também tem um eixo filosófico, que não é o caso que a banca está cobrando. Isso aí é mais a cara da IAUPE, principalmente do vestibular seriado. Não é o seu caso. No seu caso, a sua redação é dissertativa argumentativa, de caráter social. O que é uma redação de caráter social? É uma redação que vai pedir para que você, concurseiro, concurseira, você tenha uma visão de mundo, uma visão, na verdade, mais ampla, mais abrangente sobre aquilo que acontece no Brasil, aquilo que acontece em Pernambuco e como isso afeta a sociedade, aonde os direitos sociais estão sendo feridos. Professor, o que seriam os direitos sociais? Vá lá na aula de constitucional que você vai entender que direitos sociais é tudo aquilo que está no artigo 6º da Constituição. Ou seja, é o direito à educação, é o direito à moradia, é o direito ao trabalho, direito ao transporte, direito à saúde, direito ao lazer. Ou seja, tudo aquilo que transforma você, preste atenção nesse termo, em alguém visível, alguém pertencente à sociedade.
O processo de marginalização, né, de uma sociedade, ela acontece quando um indivíduo, quando um ser, ele não tem acesso àquilo que é prometido constitucionalmente no artigo 6º, que são os direitos sociais. Também vale salientar que o artigo 3º, as garantias fundamentais, também entram nesse rol. Mas para a tua redação, o foco maior são problemas ligados à falha da aplicabilidade do artigo 6º. Ou seja, tudo aquilo que acontece no Brasil, aonde o artigo 6º ele deixa de ser cumprido na sua integralidade, ele passa a ser passa a ser o objeto de escrita da tua redação. Então vamos lá, vamos começar nosso trabalho hoje. Vou falar sobre, por exemplo, desafios para a redução da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse é o nosso tema. Acabei de criar aqui de cabeça somente porque é uma coisa que tem acontecido muito e tem repercutido bastante. E aí a gente vai começar a construir nossa redação em cima dela. Então veja só, quando eu falo sobre isso, eu posso sim encaixar o artigo 6º, porque é uma garantia social e é isso que a gente vai te ensinar hoje. Mas existem outros repertórios que você pode encaixar também. E quando a gente fala sobre repertório, uma dica, procure valorizar repertório nacional, procure valorizar repertórios mais atuais. Você pode encaixar, por exemplo, uma cena de novela, onde uma personagem ela seja vítima da violência. Você também pode encaixar um filme, onde uma mulher, por exemplo, ela apanhe de um outro personagem, ela seja empurrada, enfim. Você também pode trazer aí, no caso, alguma série, uma série muito boa que aborda bastante casos abrangentes. Você pode pegar aqui, por exemplo, Grey's Anatomy. Você pode trazer, no caso, a série. Não precisa citar o capítulo, não precisa citar a temporada, você cita a série. A série Grey's Anatomy ocorre tal coisa. Acabou. Isso é repertório. Você pode trazer, por exemplo, se fosse um tema diferente, você poderia de repente trazer Chaves, né? Você tem aí diversas possibilidades. Você pode trazer Bob Esponja, você pode trazer o Rei Leão. Professor, qual deles seria o melhor? O melhor é aquele que passa a ser verdade, o melhor é aquele que encaixa com o tema. Muitas vezes, a gente, no caso, pega esqueleto de redação por aí, onde é vivenciado, onde é trazido para você, né, aquela ideia, e você começa a se encantar com isso quando oferecem para você Aristóteles, Platão. Aí você pensa, caramba, só de falar esse nome eu já estou me sentindo mais culto. Cara, para com isso. Aristóteles e Platão são ícones, com toda certeza, ninguém está dizendo o contrário, mas são ícones para o tempo deles, para o momento histórico no qual eles estavam inseridos. Eles são o start, digamos assim, do campo filosófico a nível mundial. Porém, eles não viveram a realidade do Brasil. Eles não estavam aqui, eles não pisaram em solo nacional, eles não sabem o que é uma favela, eles não sabem o que é uma comunidade, eles não têm a noção de o que é o tráfico de drogas do Rio de Janeiro ou daqui de Pernambuco, eles não têm uma noção dentro do seu campo filosófico de o que seriam determinados problemas que nós vivenciamos, até porque o momento e o local onde eles estavam inseridos são completamente diferentes. Então, você não pode simplesmente encaixar uma frase deles e achar que porque ficou bonitinho, que está correto. Não está. E isso pode vir a te prejudicar. Então, faça aquilo que é certo, faça aquilo que é mais objetivo, aquilo que é mais claro, aquilo que evita erro, até porque você não está fazendo concurso aqui, irmão, para a Academia Brasileira de Letras, não. Você está fazendo concurso para CPM, você está fazendo concurso para ser oficial. O que você precisa fazer é cumprir os elementos que a redação pede. Então, a primeira coisa, você vai ter que ter um repertório. Exemplo, vamos falar, Júnior, eu não queria citar o artigo 6º. Você vai começar com ele. Você vai começar com ele, sim, para destravar. Mas depois você pode começar a trazer coisas novas. Vamos dar um exemplo. Vou falar sobre violência contra a mulher e vou encaixar Pinóquio. Veja que coisa distante. A violência contra a mulher, ela acontece, veja como é que a gente faz uma análise de tema. A violência contra a mulher, ela acontece porque essa mulher, ela não é respeitada em seus direitos. Se ela não é respeitada em seus direitos, responda agora. Responda agora. Preste atenção. Se essa mulher não é respeitada em seus direitos, você concurseira, preste atenção na pergunta. Essa mulher, ela está sendo visível para todos? A Constituição está protegendo essa mulher?
Ou em algum momento o Estado falhou e essa mulher está invisível socialmente? Você que falou que ela está invisível, acertou. E aí a gente pode fazer uma analogia, a gente pode fazer um comparativo com Pinóquio. Professor, Pinóquio? O que é que tem a ver? Pinóquio era um boneco de madeira. É um boneco de madeira. E o grande sonho dele era existir, era passar a ser um menino. E de repente você pode começar a sua construção de texto trazendo como uma analogia Pinóquio. Você pode começar dizendo que na obra, no clássico, Pinóquio, o personagem principal era um boneco de madeira que possuía o sonho de ser uma criança e finalmente existir para a sociedade. Ponto. E a partir daí você já tem o seu repertório sociocultural. Depois que você fizer isso, você vai ter que obrigatoriamente, concurseiro e concurseira, fazer o encaixe do seu tema. Professor, como assim encaixar o tema? Pessoal, presta muita atenção. Eu vou falar com calma, com muita calma, olhando para você, que está aí do outro lado da telinha, para que você não cometa a grande falha apocalíptica do concurseiro, que é pegar o tema por completo e encaixar aqui na estrutura. Quando a gente fala sobre o tema, a gente está falando, na verdade, sobre as palavras do núcleo, a palavra base. Exemplo, desafios no combate, ou então desafios para a redução da violência doméstica na sociedade brasileira, desafios para a redução da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Pessoal, o meu eixo, o meu núcleo aí, o meu problema real é a violência contra a mulher. Então é essa violência contra a mulher que esse termo, essa palavrinha, essas palavras, elas precisam aparecer. Precisam aparecer. Agora você não precisa copiar tudo, você vai encaixar essas palavras e você vai fazer a adequação textual para você ganhar ponto em coerência e em coesão. Caso contrário, você vai perder pontos sim. Tá certo? E finalmente, depois que você fizer isso, você vai encaixar as suas teses. Quantas, professor? 2. Você, meu lindo, você, minha linda, você vai encaixar 2 teses. Professor, eu tenho uma dificuldade arretada para fazer tese. Calma, filho. Sua dificuldade acabou. Primeiro que no esqueleto que a gente está trazendo, a gente já criou as suas teses, tá certo? Mas, supondo que você aí começou a escrever redação, começou a gostar, e eu acredito que isso vai acontecer daqui a alguns dias, tá certo? Você começa a se empolgar e aí você faz a famosa pergunta: e se eu quisesse fazer uma tese diferente para tal tema? Dá certo? É claro que dá. Como é que você vai construir isso? Perceba o seguinte: o segredo de tudo está aqui, ó. Olhe para o tema. Quando você olhar para o tema, você vai perceber que todo e qualquer problema, todo e qualquer tema, na verdade, ele é um problema social. Até aí tá tranquilo? Se ele é um problema social, todo problema possui uma origem. A origem é a tese 1. Todo problema traz uma consequência. Essa consequência é a tese número 2. Como é que a gente encaixa isso, por exemplo, num tema como violência contra a mulher? Vamos lá. Vou pegar a violência contra a mulher. Origem, que é, no caso, a minha tese 1. A minha tese 1 de violência contra a mulher, como é que ela se encaixa? Por que é que a mulher é vítima de violência na sociedade brasileira? A gente vai começar a narrativa, vai começar uma análise falando sobre sociedade, sobre comportamento. Essa mulher está inserida numa sociedade brasileira que é uma sociedade extremamente machista. Professor, por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso e eu posso provar de maneira histórica, se você quiser, de maneira clara, social, com análise sobre tudo isso. Professor, como assim? Me explica. Vamos lá, vamos fazer uma análise. Supondo que você vai na festa de aniversário do filho, menino, de um amigo seu, ou de uma amiga sua. Quando você chega, você, logicamente, você vai levar um presente para a criança. E aí você vai providenciar um presente. Qual presente que você daria para esse menino de 5, 6 anos? Eu acredito que você pensou agora, vou comprar um carrinho para aprender a dirigir. Eu acredito que você também pensou, vou comprar, sei lá, uma bola para aprender a jogar bola. Você que é concurseiro, você pensa o quê? Vou comprar uma arminha, boy, para ele aprender a ser polícia. Você pensou isso pro menino. Agora quando a gente fala a mesma situação, mas é uma menina, uma filha de um amigo seu, o que é que você vai dar de presente?
uma bonequinha para ela treinar a ser mãe? Você vai dar um fogãozinho para ela ir aprendendo a cozinhar? Você vai dar uma casinha para ela aprender a cuidar da casa? Vai dar uma vassourinha porque ela vai aprendendo a limpar a casa? Né? Então, são esses pontos, ou seja, veja que agora a gente começa a ter um comparativo totalmente diferente daquilo que realmente hoje a mulher tem um espaço muito grande no mercado de trabalho e deve ser respeitado, mas que por culpa de raízes culturais, em muitos momentos, a gente vai ter aqui o machismo como base de tudo. Essas mulheres estão sendo vítimas de violência. Qual a consequência disso? A consequência é aumento no índice de mortalidade. Daí o crime do feminicídio crescendo cada dia mais. Ou seja, eu acabei de trazer a tese 1 e já joguei a consequência, que é a minha tese 2. Teses você cria sempre olhando para o tema e perguntando qual a origem do problema e qual a consequência desse problema. É assim que a gente estrutura o nosso texto. Até aí, tá tranquilo? Então, vamos dar sequência aqui, ó. Vamos conhecer a nossa introdução. Observação, tá aqui, ó. O bisonho. 4 linhas. É o máximo que você deve gastar para escrever isso daqui. Aí você vai olhar e vai fazer a pergunta de todo bisonho. Ah, professor, mas tem um monte de coisa ali, não cabe. Cabe sim. Eu coloquei assim porque eu estou ampliando a tela para facilitar a sua vista. Mas eu testei, eu escrevi. E dá para você fazer tranquilamente em 4 linhas. Existe um detalhe que é importante. Quando você vai escrever, perceba que existe uma diferença. Exemplo, o artigo 6º. Veja só a diferença dessas duas letras. A minha letra está deitada. É diferente de se eu escrever com a minha letra em pé. É a mesma pessoa escrevendo na frente dos senhores e das senhoras. Olha o espaço que eu estou gastando a mais, simplesmente porque eu deitei a letra. Portanto, o tipo de caneta que você está escolhendo vai influenciar a forma como você se posiciona na hora de segurar a caneta também vai diferenciar, então preste atenção. Mantenha a letra um pouco mais em pé. Ah, professor, eu posso utilizar a letra de forma? Pode, não tem problema. Ah, professor, e eu posso misturar? Aí não. Ou você escreve cursivo, ou você escreve com letra de forma. Misturar as duas não pode. Se você estiver escrevendo com letra de forma, lembre-se apenas e exclusivamente de diferenciar o tamanho da maiúscula para a minúscula. Beleza? Então vamos lá. O que foi que no caso eu trouxe para vocês hoje? Mostrar aqui para vocês. Deixa só apagar aqui essa parte para não ficar feio. Até porque de feio na telinha de vocês basta eu. E vamos lá começar no caso a brincar. Pessoal, pegar o marca-texto. Veja só. Aqui, eu disse a vocês que era necessário a gente ter repertório sociocultural. O nosso repertório sociocultural está aqui, ó. O artigo 6º da CF88 garante a todos o direito a. Aqui, vocês vão colocar exclusivamente saúde, ou educação, ou segurança, ou trabalho. Você não vai colocar tudo, beleza? Apenas um. Pegando o eixo de violência contra a mulher, vou te dar uma dica. Presta muita atenção nisso. A Constituição, meu caro, ela não tem o desejo de punir. A Constituição ela foi criada com o objetivo de manter a pessoa em situação de liberdade. E aquelas pessoas que descumprem a Constituição, o objetivo não é punir, o objetivo é conduzir de volta à sociedade, ao processo de ressocialização. Evite, não é que é proibido, mas você deve evitar colocar aqui segurança, que provavelmente foi a primeira coisa que você pensou. Ah, Júnior, a gente está falando aqui no caso sobre a violência contra a mulher. Como é que eu combato essa violência? Eu meto segurança. Se a mulher está precisando de segurança, eu concordo. Mas a visão da Constituição
ela não pode ser simplesmente vigiar e punir, como diz Michel Foucault, pensador, sociólogo, né, da França. Ele, na verdade, ele vai influenciar muito o pensamento hoje de boa parte dos corretores de redação, e é por isso que a gente está te orientando com relação a isso. Querendo ou não, essa visão política ela vai pesar. Né? Infelizmente, são seres humanos e, como seres humanos, são falhos. Né? Não vou dizer que o meu ideal político é o perfeito, porque eu não acho que existe perfeição, mas eu acredito, eu tenho as minhas crenças, né? Eu sou professor de carreiras militares, eu acredito na polícia, eu acredito na vibe militar, eu acredito em determinados pensamentos, mas eu tenho que ensinar você a passar. E ensinando você a passar, eu vou ter que chegar para você e vou dizer, evite colocar segurança. Coloque outros itens. Exemplo, a gente estava fazendo agora há pouco uma análise, né, falando sobre a violência contra a mulher, e a gente estava falando que essa violência, ela, na verdade, ela é apenas o ponto final, digamos assim. Porque o início foi o quê? O início foi lá, no processo de educação familiar. Esse processo de educação familiar, ele é falho. Se ele é falho, então aqui eu vou jogar o quê? Processo de educação familiar. O artigo 6º da CF 88 garante a todos o direito à educação. É isso que você vai colocar aqui. Se eu estivesse hoje escrevendo essa redação, eu colocaria isso. E vou explicar, vou provar o porquê ao longo das próximas aulas. Agora que a gente tem, no caso, o nosso repertório sociocultural, eu vou trazer para os senhores o quê? O encaixe do tema. Tá aqui, ó. No entanto, o governo é o primeiro a negligenciar tal lei. Daí o surgimento de problemas como, coloca aqui o tema. Lembrando que eu não estou falando o tema, colocar o tema todo. Eu estou falando de fazer um encaixe. Exemplo, desafios para a redução da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Um exemplo. Como é que ficaria? Se Júnior Nóbrega estivesse escrevendo esse texto. O artigo 6º da CF 88 garante a todos o direito à educação. No entanto, o governo é o primeiro a negligenciar tal lei. O artigo 6º. Daí o surgimento de problemas como o aumento do índice de violência contra a mulher. Ponto. Veja que eu fiz uma adequação, trazendo como eixo, como núcleo, o tema, a palavra, o termo central, o problema, que é a violência. Mas eu fiz essa adequação por quê? Eu fiz essa adequação, meu amigo e minha amiga, porque eu quero ganhar ponto em coerência e coesão, que é o item 3 e o item 2 lá da banca, que a OCP vai cobrar de vocês. Até aqui, a gente já ganhou muito ponto. Só que a gente vai agora avançar. E quando a gente for avançar, eu vou trazer para vocês aqui duas teses. Diante disso, cabe analisar. Falha do Estado, essa daqui é a sua tese 1. E a alienação social, essa daqui é a sua tese 2. Professor, e isso daqui cabe em tudo? Cabe. Sabe por que cabe? Por um motivo simples, presta muita atenção. Falha do Estado. O Estado, ele sempre está falhando porque ele não cumpre o artigo 6º na íntegra. Professor, isso é mentira. Vamos lá. Me diga aí qual é a comunidade que vocês conhecem que o Estado oferece. Não estou falando do particular. Então, que o Estado oferece. Educação de qualidade para todos. Me diga aí uma comunidade. Não conhece? Nem eu. Me diga uma comunidade onde o Estado oferece trabalho para todos. Também não. Me diga uma comunidade que o Estado oferece segurança para todos, alimentação para todos, saúde para todos, se o Estado não oferece. Mas isso é um bem constitucional, então existe falha do Estado. Alienação social. Alienação, essa palavrinha aqui, é uma palavrinha que você deve prestar muita atenção. Ela, no caso, está ligada exclusivamente, meus amigos e minhas amigas, à questão da falta de conhecimento. Falta de conhecimento de quem? Da sociedade. Falta de conhecimento sobre o quê? A falta de conhecimento sobre os seus direitos garantidos constitucionalmente. E agora a gente já tem a nossa introdução perfeita para a construção da tua aprovação. Portanto, fique ligado. Daqui a pouco a gente já vai estar lançando na plataforma a aula número 2 para que você possa dar continuidade, mas já começa a treinar essa estrutura aqui, porque vamos sim garantir a tua aprovação. Eu sou o professor Júnior Nóbrega e é um prazer imenso estar aqui, ó, família Vibra Mike,
vibrando com você em nome da tua aprovação. Vem com a gente.